Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro de terça-feira. Para dar sequência às palestras da Sociedade Legião Espírita, nós temos essa noite um tema bastante oportuno, julgo eu, nesse momento de turbulência que estamos vivendo. O tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. Mas, como de costume, nós faremos a nossa prece inicial. Convido a todos a entrar em sintonia com o plano espiritual nesse momento, para que possamos ser abençoados e para que possamos aproveitar esses instantes que passaremos juntos. Deus Pai, Criador da vida e Senhor de cada hora que ainda aqui dispomos, amigos do plano espiritual, nós vos rogamos as bênçãos para esse momento, para que possamos estar sintonizados e para que possamos aprender com tudo aquilo que vamos ler e discutir nesses breves momentos. Que assim seja. Esses momentos de isolamento, de pandemia, de recolhimento, nem tanto recolhimento, mas eles nos trazem uma turbulência bastante grande. São momentos tempestuosos. Eu fui buscar lá no Evangelho essa passagem que nós vamos encontrar em Lucas, nós vamos encontrar em Marcos e nós vamos encontrar em Mateus. Nós vamos ler hoje à noite a passagem de Mateus, no capítulo 8. Jesus acalma a tempestade. O texto é pequenininho. E subindo a barca, seguiram-no os discípulos. E eis que uma grande tempestade se levantou no mar, a ponto da barca desaparecer entre as ondas. Jesus, porém, dormia. E aproximando-se, acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Respondeu ele: por que esse medo, homens de pouca fé? Em seguida, levantou-se e intimou os ventos e ao mar, e se fez grande bonança. E os homens se admiraram, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na verdade, na tradução grega está escrito covardes, pequeninos da fé. Aqui a gente vê, em primeiro lugar, e subindo a barca seguiram-nos, ou seja, Jesus é o primeiro a entrar. Ele já estava na barca quando os discípulos chegaram. A gente costuma ver esse texto, de regra, como uma parte de um dos fenômenos, de um dos milagres de Jesus acalmando a tempestade. É a primeira leitura que nos é apresentada. Mas quando a gente lê esse texto, a gente começa a pensar. Naquela época, o mar não era um mar, era o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago que está a 217 metros abaixo do nível do mar. É um lago de água doce e sujeito a ventanias bastante fortes e a tempestades bastante fortes. Mas nós estamos aqui falando de Jesus, que entrou primeiro na barca. E isso nos leva a pensar aonde está Jesus, se ele entrou primeiro na barca. E mais, quem é a barca? E quem é esse mar tempestuoso? Quem é esse vento terrível que aparece? De onde vem? Daí a gente pensa, no mar são os acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia, o que estamos enfrentando, o que está acontecendo com cada um de nós, a parte das turbulências que cada um de nós enfrenta. Esse é o mar. O que é a barca? A minha barca é a Márcia.
A barca da Zilda é a Zilda, a barca da Rosvita é a Rosvita, porque cada um tem o seu barco e cada um tem a sua posição na trajetória. E como a gente vê, Jesus entrou primeiro. A pergunta número 621 do Livro dos Espíritos é a seguinte: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Ou seja, desde que chegamos aqui, desde a nossa primeira encarnação, nós sempre tivemos as leis de Deus na consciência. Elas sempre estiveram gravadas dentro de nós. Tanto é assim que muito antes do Novo Testamento, lá ainda no Antigo Testamento, quando a gente for ver a história de Rei Davi, olhando para a Arca da Aliança, achou que aquela tenda era uma tenda bastante singela para abrigar a Arca da Aliança, porque afinal de contas Deus merecia um templo suntuoso para viver, para habitar, para levar a Arca da Aliança, que era o símbolo de Deus para eles. E Natã, que era o seu conselheiro, era uma espécie de... era um grilo falante, era a consciência praticamente do Davi. Natã avisou Davi. Deus mandou dizer que ele não mora em templos feitos por mãos humanas. E Deus mandou dizer que temos uma consciência. E essa consciência está aqui, ó, na pergunta número 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, Jesus entrou primeiro na barca. Ou seja, nossa barca. Jesus já estava quando nós chegamos nessa encarnação. E depois, quando chegou a vicissitude, quando chegou a tempestade, não sabemos o que fazer. O que é uma tempestade? São ventos extremamente fortes, ventos que nos levam para todos os lados. Trazendo isso para a nossa vida, o que são os ventos? A gente vai ver a questão número 459 do Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aqui vos dirigem, ele não quer dizer que obrigatoriamente tem que seguir, nós sempre vamos ter o livre-arbítrio, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela tempestade, pelos ventos. E segue a questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de nós e sempre de vós, que vos coloca na incerteza, posto que tendes em nós duas ideias que se combatem. Olha aí a tempestade, olha os ventos fortes chegando. Quantas vezes nos vemos no meio de uma encruzilhada e não sabemos exatamente para que lado ir e também não conseguimos ouvir o nosso pensamento, porque a nossa consciência, o nosso coração, porque nós estamos tão agitados, nós estamos tão atabalhoados com tantas informações, com tantas sugestões, e o nosso pensamento não se cala. Quantas vezes a gente chega a pensar que vai perder a linha da razão, porque na verdade a gente não consegue se entender mais. E olha o que o Livro dos Espíritos nos diz na questão 460, que muitas vezes são várias sugestões que nós escutamos e contraditórias entre si.
ouvindo uma palestra do Wagner da Paixão, que tem esse mesmo título, Jesus acalma a tempestade. Ele estava falando que ele assistiu uma palestra muito jovenzinho ainda e que chamou bastante atenção sobre os pensamentos, que muitas vezes são sugestões. Que os pensamentos vêm, eles são contraditórios, não tem jeito. É que nem passarinho. A gente pode deixar o passarinho pousar, porque a gente não tem como impedir que ele pouse. Eles vão chegar. O que a gente não pode fazer é deixar que esses passarinhos façam ninho. E aí, nesse momento, a gente pensa no pavor dos discípulos lá e no nosso pavor agora, quando a gente se vê diante da tempestade e nem sempre sabe como agir, nem sempre sabe como se defender da tempestade. E aí, lá naquele barco, lá naquela tempestade, não que Jesus não pudesse acalmar a tempestade efetivamente, não que Jesus não pudesse fazer parar aquelas ondas, porque ele efetivamente podia fazer isso. Um espírito puro tem autoridade moral realmente para acalmar a tempestade, para acalmar o mar, para acalmar os ventos. Mas aqui a gente vê que Jesus dormia. Como assim Jesus dormia? Quantas vezes, quando nós estamos desesperados na nossa jornada, tentando fazer alguma escolha, quantas vezes nós não estamos com o nosso Jesus interno dormindo? Porque a gente não vai acreditar que Jesus estava lá no barco tirando uma soneca. Mas a gente sim deixa o nosso Jesus dormindo. E com isso, a gente se perde no meio do caminho. Então, essa parte do Evangelho de Jesus acalma a tempestade, ela tem muita coisa para nos explicar de verdade. Ela tem muita coisa para nos trazer nesse momento, um momento completamente turbulento em nossas vidas. E um momento em que cada um parece que perdeu de verdade o norte. Quando a gente vai lá atrás de Jesus, que na verdade é o único capaz de acalmar a nossa tempestade. Mas nós temos toda a lei de Deus na nossa consciência, gravado. Se nós deixarmos Jesus dormitando, a gente não vai realmente conseguir acalmar a nossa tempestade. Já no livro Vinhas de Luz, psicografado por Chico Xavier, de autoria do Emmanuel, tem um item 100, que fazemos do Mestre? E isso está lá em Mateus também, capítulo 27, versículo 22. E lá está escrito: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Essa pergunta foi Pilatos que fez. E aí Emmanuel nos explica: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual faça um mostruário permanente do personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitavelmente a aprovação dos devarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus angustiosos, rogando sinais dos céus. Até hoje a gente procura sinal do céu.
A gente quer, me ajuda que daí eu faço essa coisa, ou então eu deixo de fazer essa coisa. Numerosas pessoas visitam, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que falar de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condição até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo no padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Ou seja, praticamente a grande maioria de nós aqui encarnados, deixamos Jesus dormindo. Quando nos lembramos de acordar Jesus, de regra é para mandar uma conta. Dizer, Jesus, o que está acontecendo? Eu estou bonzinho, por que está tendo essa tempestade toda aqui? Não olha para a gente? Quando na verdade a lição não foi essa. A lição que Jesus veio nos trazer, quando ele veio para acalmar a nossa tempestade, quando ele nos disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará, foi o nosso trabalho, a nossa luta para vencer as nossas mazelas, foi a nossa aprendizagem com o sofrimento. E não o sofrimento só por sofrer. Então não quero mais acreditar em Jesus, porque se é para sofrer com Jesus ou sem Jesus, eu prefiro sofrer então do meu jeito. E aí a gente lembra de Chico. Chico dizia, eu prefiro sofrer com Jesus, cujo jugo é suave e leve o seu fardo, porque quem com César se compromete, e César aqui é o mundo material, com César acertará as suas contas. Então, na verdade, nós aqui ainda preferimos muitas vezes acertar as contas com César e não com Jesus, porque é difícil seguir o exemplo, né? É difícil seguir na caminhada, mas ele está ali, às vezes dormitando dentro de nós e esperando o momento para que a gente o acorde, para que ele acalme a nossa tempestade de fato. Mas precisa da gente para fazer isso. Quando a gente pensa em estou sozinho, não estou mais conseguindo ir em frente, o que a gente pede normalmente? A gente pede para pular a prova ou a gente pede para que Jesus nos dê força para que a gente consiga cumprir a nossa meta, cumprir a nossa prova?
Que se a gente for pensar, apesar de tudo que a gente está vivendo nesse momento, de todas essas tempestades, de todos esses problemas que a gente vai criando no pensamento e o pensamento vai longe, 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 quando você vê, está praticamente um planeta inteiro vibrando na mesma escuridão, o que nos faz realmente um mal muito grande. Mas se a gente parar para pensar, a gente, na verdade, não tem 100% do nosso tempo de tempestade. O nosso grande problema é que a gente não acorda Jesus, então a gente não consegue aproveitar a calmaria. Porque se a gente parar para prestar atenção, de 24 horas no dia, se a gente for um pouquinho vigilante, não precisa ser um craque da vigilância, se a gente for um pouquinho vigilante, de 24 horas por dia, vai que a gente tem ali 2 horas realmente de uma tempestade bem mais forte. E nessa hora, o que nós fazemos? Para onde a gente volta o nosso pensamento? Para onde a gente volta a nossa força interior? Isso me lembra de uma palestra do Haroldo, que ele estava conversando, estava também falando sobre Jesus acalma a tempestade, e estava contando a história de uma pessoa já de seus 40 e poucos anos, uma pessoa já adulta, num avião lá em cima, numa turbulência bem forte. E uma criancinha do lado, de seus 8, 9 anos, brincando, jogando seu joguinho. E a turbulência jogando o avião para cima e para baixo. E essa pessoa ficou olhando para aquela criança, como que essa criança estava calma e serena daquele jeito. O que estava acontecendo com isso? Aí não se aguentou, chegou e perguntou, mas escuta, você não tem medo? E a criança disse, não. Mas como você não tem medo? O avião está pulando, está para cima e para baixo. Por que você não tem medo? Aí a criança olhou para a pessoa e falou, porque o meu pai é o piloto. Ou seja, se o nosso pai é o piloto, tudo está sob controle. Desde que a gente não se desespere, desde que a gente não busque aquilo que a gente não vai conseguir. Porque o que a gente procura pedir sempre? Para pular a parte da dor, para pular a parte do sofrimento. E o que a gente precisa buscar? A gente precisa, primeiro, ver onde está a nossa barca, em que pé estamos. Segundo, a gente precisa afastar os ventos. E como que a gente consegue afastar os ventos? Indo para a consciência e despertando Jesus para que Ele nos salve. Mas nós precisamos fazer o movimento de acordar Jesus, porque não é Jesus que está dormindo. Nós é que deixamos Ele dormir. Nós é que simplesmente passamos do ponto e deixamos para trás isso. O que mais a gente tem que fazer? Poxa, se é o nosso pai que pilota esse avião, se nós temos toda a nossa jornada na mão dele, a gente não tem outra alternativa a não ser acreditar que tudo vai dar certo, fazendo cada um a sua parte, fazendo cada um a sua tarefa, e não se acercando de Jesus, se acercando do Pai para cobrar coisas o tempo inteiro. Como diz aqui o Emmanuel, Vinha de Luz, nessa parte, outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. E o sacrifício aqui é uma vida reta.
Não, o sacrifício aqui, ele não nos pede mais para que a gente se atire na arena junto com os leões. O sacrifício aqui, ele não pede mais para que a gente vire tocha humana, que nem aconteceu com os primeiros cristãos, com os primeiros seguidores. O sacrifício aqui é uma mudança de hábito, é uma vigilância diária e constante nos nossos pensamentos, para que a gente procure selecionar os pensamentos que a gente deixa entrar, os pensamentos que a gente deixa nos dirigirem, nos orientarem. Quando o livro dos Espíritos fala que de regra são eles que vos dirigem, ele não está dizendo que os espíritos têm tanta força que eles nos dirigem obrigatoriamente. Ele está dizendo aqui nesse momento que nós somos tão invigilantes que nós vamos como pena solta no vento. E daí, evidentemente, a gente vai encontrar uma tempestade forte. A nossa barca, o nosso barquinho, ele vai afundar. E nessa hora, a gente vai perguntar para Jesus, mas como que o Senhor me deixa a deriva, naufragando desta forma? E aí, nesse momento, nós vamos lembrar que Jesus existe. E aí, nesse momento, nós vamos acordar o nosso Jesus interno para que possamos tomar de volta o leme da nossa vida no mar da tempestade e para que possamos ver também que na caminhada toda, na jornada toda que nós temos tempestades, tempestades grandes, mas nós temos ferramentas também para enfrentar as nossas tempestades. Quantas vezes nós lembramos da oração, da prece, poderosa, poderosa. A prece é uma forma de higienização da nossa alma, do nosso espírito. A prece é uma forma de nos manter equilibrados. A prece é uma forma de nos manter em contato com o nosso Jesus, com o nosso Criador. A prece é uma forma de enfrentar a nossa tempestade todos os dias e ter certeza que nós vamos ter sim o nosso caminho de calmaria, porque o piloto é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então é ter um pouquinho de paciência, de calma, de harmonia. E nessa hora nós estamos precisando tanto disso, nós precisamos tanto buscar esse apaziguamento que Jesus tem a nos oferecer. Nesse momento, quando nós menos nos distraímos um pouquinho, começa toda aquela tempestade, a informação de todo lado, e todo mundo falando coisa absolutamente contraditória uma da outra, ninguém mais tem paciência para escutar. Vem uma pandemia ali, parece que ao invés de pararmos para nos olharmos, olhar para o nosso irmão, para o nosso filho, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso animalzinho, parece que nós acabamos acirrando os nossos relacionamentos. Vamos acordar Jesus, ele está dentro de nós, está lá na nossa consciência. É a questão número 621 do Livro dos Espíritos. Ele entrou primeiro na barca, ele chegou antes ainda da gente chegar nessa encarnação, ele já estava na nossa consciência. Vamos acordar esse Jesus, não vamos deixar ele dormir. Todos os dias vamos fazer o exercício de acordar Jesus, de fazer as nossas preces. E isso não quer dizer que a gente vai precisar ficar ajoelhado 3 horas rezando, não. A prece é fazer o que nós temos que fazer, bem feito, com agradecimento. A prece é alimentar alguém, a prece é fazer o nosso trabalho com amor, a prece é agradecer todo dia pela jornada, a prece é andar em paz. Isso também é prece. A gente não precisa parar nada do que está fazendo para a prece, mas isso acalma a nossa tempestade. E era isso.
a nossa mensagem de hoje à noite. Que cada um de nós consiga acordar o seu Jesus interno e que cada um de nós consiga apaziguar a tempestade. E que não esqueçamos que o nosso Pai é o piloto. Meu muito obrigado. Agora eu convido a todos para que possamos fazer a nossa oração de encerramento. Mestre de luz, ciente das nossas fragilidades interiores, evocamos a tua misericórdia para transformá-las em energia e possamos superar os entraves próprios da caminhada evolutiva. Desperta em cada um de nós a força latente de origem divina, iluminando o raciocínio e a fé para a conscientização plena que podemos transformar a nossa fragilidade em força de reação construtiva. Que assim seja e uma boa noite.